Mas algo, tá? Algo na tua vida é diferente. Isso é a palavra de Deus. Na realidade, a gente não pode aceitar sair do jeito que a gente entrou. Alguma coisa Deus tem que fazer em nossas vidas. E sabemos que o desejo de Deus é nos abençoar, é te abençoar. E muitas vezes nós impedimos a manifestação de Deus por causa da nossa atitude, por falta de acreditar. Certa vez Jesus falou assim para um lugar onde ele cresceu, né? Onde ele nasceu, ele cresceu e ele foi desenvolver o chamado dele, o propósito dele. Qual que era o propósito? Levar salvação para as pessoas, curar as pessoas, abençoar as pessoas. Amém? Ele estava passando, voltou na origem dele ali, e muitas vezes as pessoas não viam ele como homem de Deus, mas ele via como Jesus, filho de José, o carpinteiro. O que Jesus falou? Ele não pôde fazer muito milagre ali. E onde ele passava era rodeado de multidão. Porque Deus curava as pessoas. Porque as pessoas acreditavam, criam. E onde ele foi, a origem dele, ele não pôde fazer muitas coisas. Porque ele falou, ele pôs as mãos sobre alguns ali, curou, fez alguns milagres simples, pequenos, por causa das pessoas. Jesus não tinha poder? Lógico que tinha. Ele tem hoje, lógico que ele tem. O desejo de Deus é abençoar você, te curar, suprir cada necessidade, levar você no chamado, no propósito dele, te usar. Só que não depende de Deus, porque ele depende de você acreditar, você aceitar a palavra de Deus como verdade, porque a palavra de Deus ela é uma verdade. A palavra de Deus ela muda, ela transforma onde ela chega. Jamais ela vai voltar vazia. Então, voltando aqui, Jesus não pôde fazer muita coisa. Cada incredulidade das pessoas ali. E Jesus ele queria curar, ele queria mudar ali. E muitas vezes acontece isso. As pessoas ela colocam expectativa, né? Errado. Nós temos que ter esse desejo, mas na palavra de Deus, esse desejo, até mesmo pedir se eu não tenho, fala, Deus, gera em mim esse desejo de praticar a tua palavra, porque eu não acredito, eu não creio, ou essa direção que foi dado, ou que tua palavra fala, mas gera em mim esse desejo. Você viu como que eu e como você, cada um aqui, limita Deus de operar nessa terra? O ser humano tem esse poder de impedir de Deus estar manifestando. E Deus, ele quer se manifestar. Só que ele precisa que você acredite. E a gente olha para o outro lado, você vê como que Deus é tão bom, né? Deus é tão tremendo, que ele deixa você escolher fazer parte do reino dele. Porque ele acredita em você, ele acredita em mim. Só que para isso nós temos que escolher praticar a palavra de Deus. Amém? Se você tem sua Bíblia, abre lá no livro de Gênesis, começo, 3, verso 4. Então é muito importante, quando você vem, né, sempre até o pastor, ele nos orienta, que muitas vezes dá sono. Se você está com sono, levanta, fica de pé. Se você está com sono, procura não se alimentar antes. Na hora que você chegar em sua casa, você se alimenta. Amém? Porque é importante isso, você aprender da palavra de Deus. Porque ela pode mudar a nossa vida, mudar a minha vida, mudar a tua vida. É importante você acreditar nisso. Todo mundo achou? Gênesis 3, 4. É um texto bem conhecido mesmo. Glória a Deus, né? Fala assim, ó. Vamos lá para a leitura?
É claro que vocês não morrerão. Tá? Gênesis 13, 4. Estou na leitura já. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. E desejou sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que lhe estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folha de figueira uma a outra para cobrirem. Amém? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Glória a Deus. Gente, queria compartilhar uma palavra assim como já foi direcionado para a gente, né? Seja no grupo familiar, a gente está ministrando, uma palavra a respeito. Cada mês tem um tema. No mês passado foi salvação, né? Esse mês é como ser cheio do Espírito Santo. E essa palavra também é para a gente estar ministrando nos grupos familiares, nos templos. Então a gente vai aprender um pouquinho, né? Tudo que eu vou falar aqui encaixa dentro desse tema. Amém? Que tá até ali, ó. Dá uma olhada pela sua direita ali, ó. Os pecados raízes. Amém? Quero compartilhar com você ali. Que é aquele autossatisfação. É a maçã, o texto que a gente leu, e a cobra ali, a serpente ali. Amém? Tudo bem? Então, vamos pro texto. O que a gente lê, entende desse texto aqui, né? A Bíblia nos ensina que através de um homem, através de uma pessoa, entrou o pecado. Adão. E através do homem saiu o pecado, Jesus Cristo. Ele veio sendo Deus, ele veio como homem, né? Se esvaziou de toda sua divindade, veio, morreu, ressuscitou. E hoje está à destra do Pai, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que ele é o caminho para chegar a Deus. Não existe outra maneira. Jesus Cristo é o caminho. Amém? Ele vai ser a ponte. É isso que muitas vezes a gente sabe disso, mas nós temos que ter essa consciência da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então esse texto ele fala a respeito disso, né? Como a queda do homem, quando Adão, né, e Eva deram autorização ao diabo trazer tudo que há no mundo hoje. O que há no mundo hoje? Destruição, injustiça ou não? Amém? No mundo hoje há injustiça, né? Muitas vezes você pergunta, cadê Deus? Deus não é amor? Por que Deus não opera? Mas será que é culpa de Deus? Não. Esse aí, tudo que está no mundo hoje, não está pior por causa das igrejas, o poder das igrejas. Depois eu falo mais se der tempo. Amém? Então, por causa dessa atitude de Eva, quando ela começou, né, que a Bíblia falou que Deus tinha falado para ela, você pode tudo, menos esse fruto, né? O que o diabo trouxe no coração dela? Fez ela o quê? Desejar. Se você comer desse fruto, né, teus olhos se abrirão. Você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria. Você vai ser igual a Deus. Ou seja, gerou um desejo no coração dela. O que ela fez? Acabou comendo e dando para o seu marido. Amém? Então, através dessas atitudes, entrou o quê? O pecado. Porque ela teve um diálogo ali, teve um diálogo ali com o diabo. Amém? Que entrou o pecado. A consequência está até hoje. A injustiça que há no Brasil, nas pessoas, o egocentrismo, a autossatisfação, tudo que o mundo vive hoje.
algo interessante aqui, porque você vê que ela, né, depois do ato ali, o que aconteceu? Ele abriu os olhos dele e foram se esconder, né? E Deus, ele tinha comunhão com ela todos os dias. Amém? Todos os dias, a Bíblia fala. Você acha que Deus não sabia que eles tinham errado, tinha pecado? Eu acho que ele sabia. Só que quando chegou aquele determinado horário ali, que Deus vinha ter comunhão com eles, o que Deus perguntou? Cadê vocês? Eu não estou vendo vocês. Daí começou o quê? A desculpa. A mulher que tu me deste pecou, ou me deu fruto. A mulher foi a serpente. Você viu como que começou uma desculpa? Todo mundo começou a acusar todo mundo. Amém? Por causa de uma atitude. Deus sabia disso. Então o pecado entrou assim. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Significa errar o alvo. Deus, ele quer me abençoar, ele quer te abençoar. Só que o pecado nos afasta da presença de Deus. Através dessa atitude entrou o pecado. Teve a consequência espiritual, físico, amém? Que está no mundo hoje, que domina o mundo hoje. É isso que Deus, ele quer falar comigo e falar com você. É isso que Deus, ele quer ensinar algo nessa manhã, para que a gente pudesse acordar, olhar para nossas vidas, ter uma reflexão. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Por que Deus não está abençoando? Porque o desejo dele é nos abençoar. Amém? Deus sabe dos meus pecados. Deus sabe do teu pecado. Deus sabe da tua fraqueza. Deus sabe da nossa fraqueza. Mesmo assim, Deus, ele vem nos visitar. Quando nós se aproximamos dele. É isso que nós temos que entender. Amém? Se você olhar aqui, ó, a atitude, né, desse casal foi o quê? Foi uma atitude de autossatisfação. O que é o pecado de autossatisfação? Onde a pessoa ali é o centro de todas as coisas. Onde ela toma atitude, talvez até sem querer, só pensando nela. Amém? Então, aqui entrou o pecado de autossatisfação. Quando Adão e Eva entregaram autoridade ao diabo para ele operar no mundo. Quando eles tiveram essas atitudes. E é isso que acontece com o ser humano. Quando o ser humano não quer saber de Deus. Amém? Deus não pode operar. Ele vive no pecado de autossatisfação. O pecado de autossatisfação, ele é terrível. O pecado de autossatisfação, ele destrói família, propósito, chamado. As pessoas matam por causa de dinheiro, porque ela quer ver tudo em volta dela. Então o pecado de autossatisfação entrou por causa disso. Então, por que eu estou falando isso? Então, para mim e você tomar cuidado. Aí que entra o quê? A comunhão com Deus. Ter uma vida de leitura, independente das minhas fraquezas, independente dos meus pecados. Eu escolhi acreditar, escolhi andar por fé. Isso é andar por fé. Eu escolhi acreditar na direção que é nos passado, ou na palavra de Deus. Quando você escolhe cultuar, quando nós escolhemos ler a Bíblia, escolhemos praticar a palavra de Deus. Amém? Talvez essa palavra é forte, mas ela é forte mesmo. Então, para que Deus ele possa estar manifestando o propósito, a vontade, manifestando o sobrenatural na minha vida, eu tenho que olhar isso para dentro de mim. Se eu não estou praticando
O pecado de autossatisfação. Como que eu estou buscando a Deus? Amém? Qual que é meu dia a dia? Qual que é meu foco? Qual que é a minha motivação? Qual que é o meu desejo de buscar a Deus? Lógico, a Bíblia fala assim: vinde a mim todos os cansados, todos os oprimidos. Se eu estou com problema, tem que buscar a Deus. Jesus é o caminho mesmo. Só que eu também tenho que crescer em Deus. Eu tenho que construir minha vida espiritual. Amém? Eu tenho que ter uma comunhão com Deus, porque é o desejo de Deus. Você vê que, mesmo que o casal tinha pecado, Deus não abandonou ele. Mesmo a pessoa no pecado, Deus não vai abandonar. Mesmo eu, você no pecado, uma pessoa na rua, Deus não vai virar as costas. O desejo de Deus é abençoar ela. Só que para abençoar, para que o evangelho possa chegar até ela, fazer alguma coisa depende de quem? De uma atitude de alguém. Ir lá anunciar, orar, interceder. Ou até mesmo na minha vida. Para que Deus ele possa te abençoar em qualquer área da tua vida, da minha vida, eu que tenho que ter uma atitude. De parar de colocar a culpa em alguém. Adão falou, foi Eva. Eva falou, não, foi a serpente. Ficou aquele empurra. Amém? Só a comunhão de Deus, o ser humano ele foi feito para ter comunhão com Deus. Eu e você. Não importa quando que eu fui para Cristo, não importa se eu fui hoje para Cristo, ou sou uma pessoa cheia da presença, usada por Deus, do menor ao maior. Nós precisamos de Cristo todos os dias, todo momento, para que Deus ele possa nos estar abençoando. Nós precisamos da palavra dele, precisamos ser cheios, influenciados pela palavra dele. Amém? Na realidade, se você for ver aqui, ela não pensou em ninguém, né? Eva também não pensou em ninguém. Ela não pensou em Deus e não pensou em Adão. E não pensou na consequência. Então, o pecado da autossatisfação é muito perigoso. Se o cristão ele não tem uma comunhão, uma disciplina com Deus, ele acaba entrando nesse pecado. Porque ele vai querer que todas as coisas envolvem para ele, em volta dele. Ele vai ser uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa egocêntrica. Ele vai querer que todas as coisas fiquem em torno dela. Seja o marido, seja a esposa. Amém? Então, por isso que é importante você andar por fé. Porque a Bíblia, ela tem direção para cada área da nossa vida. Seja a área conjugal, a área íntima, seja na área financeira. Então, quando o cristão, ele deixa de praticar a palavra de Deus, quando ele deixa de viver a palavra de Deus, por que ele não pratica? Por que o cristão não gosta de dar o dízimo? Por que ele não gosta de ajudar o próximo? Porque ele está pensando nele. Amém? Isso é o pecado de autossatisfação.